Boa tarde, alunos. Professora Carla novamente, na aula do dia 21, que não vai ser a remota, vai ser só esse vídeo. Mas eu gostaria que vocês já se acostumassem com a cotagem. Como que nós fazemos a marcação das medidas no nosso desenho técnico, tá? Então, vocês receberam esse desenho, elementos da cotagem, onde a gente tem o significado da cota, que é o número, linha de chamada, que é aquela linha que você parte do desenho, a linha de cota é a linha onde você vai colocar a sua cota, e as setas ou flechas, que a gente vai determinar onde começa e onde termina a cota. O que vocês vão precisar hoje? Imprimir esses dois desenhos que eu mandei. Vão precisar usar a escala 1/100 do escalímetro, que é essa, no meu caso, a vermelha, porque nos dois desenhos as medidas estão em centímetros, tá? Só que aqui vocês vão cotar na escala 1/50, que é essa outra escala aqui, ó, tá? Medidas em centímetros, escala 1/50. E esse outro aqui vocês vão fazer na escala 1/100, tá? Então, vocês vão precisar dos esquadros novamente, da nossa lapiseira 05, a borrachita e o escalímetro, basicamente. Então, aqui está mandando cotar, ou seja, colocar as medidas das duas representações. Aqui nós temos uma medida traço ponto, que significa eixo da peça, ou seja, do eixo para cima você tem a mesma medida do eixo para baixo. Então, aqui você pode cotar só metade, que você vai estar dizendo que a outra metade é exatamente o mesmo tamanho, tá? Então, vamos começar por esse elemento aqui, que é uma peça. Então, nós vamos colocar o esquadro maior, fazendo a referência da linha horizontal, e aí nós vamos começar com a cotagem. Vamos olhar bem a peça. Eu preciso marcar essa medida, todas essas medidas separadamente, essas outras medidas separadamente e fazer uma linha de cota geral. Então, eu vou começar pela linha específica. Vou fazer a minha linha de cota, nesse caso, que é a vertical. E aqui eu vou marcar uma outra linha de cota, que é a geral. Agora, aqui eu vou marcar a minha linha de cota na horizontal. Cuidado para não mexer o esquadro. E uma outra linha de cota aqui na horizontal. Agora, eu vou fazer as linhas de chamada. Ó, linhas de chamada ou extensão, elas partem do desenho. Então, eu vou sair dessa linha, ó, as minhas linhas de chamada. Vou pegar essa outra medida e vou pegar a medida geral. Então, aqui eu já tenho a referência da altura total e do pedacinho e o que sobra. Agora, vamos fazer aqui o final, o término da peça. Quanto mede esse pedaço? Esse pedaço. Esse. E aqui o final do desenho. Aqui eu posso usar setas, flechas. Vamos usar então as setas. Então, eu tenho nesse sentido uma medida cuja seta me mostra que ela é desse ponto até esse ponto. Outra medida cuja seta me mostra essa medida menor. E aqui a medida maior, tá? Agora, nesse sentido, a medida total. E aqui as medidas parciais de cada pedacinho.
Agora nós vamos usar o nosso escalímetro para tirar essas medidas, que estão em centímetros na escala 1 para 100. Então, vamos ver essa primeira medida aqui. Nós temos que considerar que ela está com 5,9, ela não chega a 6, então a gente vai colocar 5,9, tá? Aqui, nós vamos ter uma medida de 4,3. Então, aqui, ó, 4,3. Lembrando que nós vamos fazer a caligrafia técnica. Agora aqui. Se eu tenho 5,9 daqui até aqui e eu tenho 4,3 daqui até aqui, essa sobra tem que somando dar o 5,9. Então, vai. 5,9 menos 4,3, 1,6. Então, esse pedacinho meu é 1,6. Agora aqui, vamos ver qual que é a medida total aqui da peça. 8,7. Então, aqui, 8,7. Esses pedacinhos todos, vamos ver se eles são iguais? Aqui parece que é 1,3, 1,2, 1,3, 1,3... Nós vamos considerar que é tudo a mesma medida, porque existe erro na hora que a gente imprime o desenho. Então, eu tenho esse 8,7 dividido em quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,7 dividido por 7. Então, cada pedacinho tem 1,24. 1,24. 1,24. 1,24. 1,24, 1,24, 1,24 e 1,24. Lembrando que o nosso 2 é a caligrafia técnica, tá? Aí vocês vão fazer o mesmo trabalho para esse desenho, só que aqui vocês vão colocar uma medida geral e uma medida só até a metade, porque como aqui é um eixo, está dividindo a minha peça exatamente do mesmo tamanho para cima e do mesmo para baixo, tá? Então, você vai medir aqui o total, vai colocar os pedaços, né? A projeção aqui e aqui também os outros pedaços, certo? Aqui, lembrando que a gente não deve colocar medidas dentro do desenho, sempre jogando as cotas para fora do desenho e sempre seguindo a mesma linha na hora de fazer os números. Você vai colocar sempre no mesmo sentido, no sentido esquerdo da leitura, tá? Agora vamos cotar esse elemento. Não sei se vocês identificaram, mas ele é um elemento de academia, em que você deita, né, lá na academia, e aqui você levanta esse peso, que essa trave, com todos esses pezinhos. Como que eu vou medir isso daqui? Bom, normalmente, a gente poderia estar fazendo uma linha de eixo aqui, ó, e mostrar que o mesmo tamanho daqui tem aqui. Então, vamos considerar que seja o mesmo tamanho. Vamos confirmar na escala 1 para 50 se é? Então, aqui, ó, 6,55. 6,55. 6,55. Dividido por 2. 3,27,5. Então, vamos ver onde vai dar os 3,27,5. 3, 25, 27,5. Ó. Então, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 90, exatamente. Então, eu tenho um eixo criado aqui. Então, como é que eu represento o eixo? Eu pego a minha lapiseira 07, que é mais grossa. Faço uma marcação de eixo. Facilita o meu trabalho. Então, aqui eu estou mostrando que eu tenho um eixo. Aí, eu vou cotar só metade, porque a outra metade é exatamente igual, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira linha. Vamos cotar esse lado aqui. Opa!
Primeiro na horizontal. Vamos lá. Agora na vertical. Então, até o eixo. E aqui as medidas menores. E aqui o final da peça, certo? Então, aqui eu tenho todas as medidas menores e aqui a medida total. Como é um eixo, o que eu tenho pra cá, eu tenho pra cá. Aí, nós vamos medir agora na vertical. Tanto faz esse lado ou esse, mas eu vou colocar. Total. E aqui eu vou medir os pedaços das peças. Então, essa peça aqui tem essa largura. Então, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter criado um eixo no meio dessa barra e ter medido só daqui para baixo. Seria a mesma coisa. Aí eu vou colocar as flechas e vou somar esse total. Com esses pedacinhos somados, tem que dar esse total. Esses pedacinhos todos somados... Opa, faltou uma aqui. Esses pedacinhos todos somados, eu tenho que ter esse total. Então, o importante na hora de cotar, você tem que ter uma representação onde eu mostre a realidade das medidas somadas, coincidindo com o total da peça, tá bom? Um bom trabalho para vocês, aproveitem bastante a aula, terminem os 2 desenhos e vão guardando esses desenhos. Não precisa fazer nenhum carimbo, só coloca o seu nome aqui com letra... com a caligrafia técnica e a data que vocês fizeram, tá bom?